Esse é um laboratório enorme, esse daqui. Mas vai demorar alguns anos para ser construído. Do jeito que tá, talvez daqui uns 10, 15 anos. Muito legal. Já? Vamos lá? Hello there! Você deve estar pensando, por que eu estou de jaleco aqui em casa, né? Já a gente não está trabalhando no laboratório. Bom, porque a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de como que é o processamento e o trabalho dentro de um laboratório de confecção dessas lâminas permanentes. Esse material que a gente vai trabalhar e já deu uma breve olhada na aula passada, e né, para ficar no clima já de como é o trabalho. É uma aula que eu vou apresentar, que ela é um pouco básica assim, em termos de processamento de material para microscopia eletrônica, mas eu acho que já vai dar para ter uma ideia se futuramente for fazer um trabalho, um PIBIC, um projeto de mestrado, porque é muito importante, né? Tendo os seus objetivos de trabalho, você saber, se você for trabalhar com microscopia, claro, você saber o que você quer, né, observar e quais são as ferramentas adequadas, porque isso pode te poupar um enorme trabalho lá no final, quando você vê que o resultado esperado não é bem aquele que você queria. Então, às vezes, o aluno ou o pesquisador pensa, poxa, se eu tivesse feito outro protocolo, outro método, será que daria certo? Então, vamos tentar dar uma olhada para ver como que é essa base de processamento de material biológico, ok? Então, vamos lá, acompanhe. Muito bem, então aqui nós estamos vendo uma imagem feita de contraste de fase, que é um dos tipos de microscopia que vão utilizar esse microscópio óptico. Independente do tipo de microscopia que o pesquisador vai utilizar, seja ela eletrônica, microscopia óptica, confocal ou de contraste de fase, todo material ele precisa trabalhar com determinados passos que vão desde a coleta, a fixação, a desidratação do material para a remoção da água, a inclusão dele em algum meio onde possa ser depois fatiado durante o processamento e, por fim, a análise desse material. A primeira etapa, que é uma das mais importantes, é a coleta desse material. A coleta do material ela é tão importante porque é ela que vai permitir com que o material seja depois trabalhado da melhor maneira possível. Muitas vezes o pesquisador ele reconhece alguma falha do material só lá no final, quando a lâmina já está pronta. E muitas vezes essa falha pode ser de uma coleta inadequada. Aqui, por exemplo, a gente está vendo duas imagens de um pulmão de camundongo, e uma delas, o pulmão ele foi inflado antes de ter sido realizada essa coleta. Isso foi feito através de sessões de congelamento, sessões congeladas. Na imagem da esquerda, você vai ter um pulmão inflado, onde você tem uma melhor qualidade da preservação da morfologia, enquanto que na sua imagem à direita, você não tem a preservação dos alvéolos pulmonares. É claro que aqui não está muito bem no foco, porque eu estou aumentando aqui a própria foto. Mas aqui você veria melhor os espaços anatômicos formados pelos alvéolos, enquanto que aqui você não tem a preservação dessa estrutura. E isso é só um exemplo de como a coleta ela é tão importante para uma boa observação dessa amostra. E também na coleta, ela é importante porque nela que você vai definir se você vai depois trabalhar com lâminas em vivo, também chamadas de lâminas a fresco, ou lâminas in vitro, que são as chamadas lâminas permanentes. Então nós temos esses dois tipos de materiais, onde a gente trabalha. Primeiramente a gente vai falar então das lâminas in vivo, ou lâminas a fresco, que são lâminas onde o microscopista ele usa elas rapidamente. Ela permite uma fase de preparação, tem um custo que é relativamente baixo e uma análise imediata.
Entretanto, essa análise imediata, né, faz com que você tenha que trabalhar fazendo a leitura dela imediatamente. Você não pode guardar essa lâmina por muito tempo para continuar suas análises rotineiras depois, porque ela tem uma baixa preservação dessas amostras devido ali aos processos de fixação delas, como a gente vai ver mais adiante. A gente tem então essas 4 técnicas que eu vou mostrar para vocês, que são as técnicas utilizadas para produção de lâminas a fresco ou lâminas em vivo, que são as técnicas de espalhamento, de esfregaço, de esmagamento e de decalque. Então, a primeira delas, né, a técnica de espalhamento, que é uma técnica onde você vai fazer uma coleta, que a gente está trabalhando com uma técnica de espalhamento, onde é feita, por exemplo, a coleta de um suave bucal, feito um suave bucal. Então, nessa técnica, é feita uma raspagem com o suave da parte interna da bochecha, e é espalhada esse material vindo ali do cotonete numa lâmina de vidro. Depois disso, esse material ele vai ser fixado em álcool 70 por 2 minutos. A lâmina é então retirada do álcool, é escorrido o excesso do líquido em um pedaço de papel, colocada sobre uma bancada e pingada nesse esfregaço, né, uma gota de azul de metileno ou azul de toluidina, aonde é guardado mais 2 minutos. E com o auxílio de uma piceta, é removido o excesso do corante, jogando água, um jato de água sobre a lâmina. Novamente é feito então com conta-gotas, é pingado novamente uma gota de água para que ela receba uma lamínula sobre o material. E aí é pressionado com a pinça para que retirem as bolhas de ar. Então, novamente, o material, a lâmina, é colocada num pedaço de papel filtro para retirar o excesso de água e levada ao microscópio, onde é observada. É uma lâmina simples, é fácil de ser feita, entretanto, né, ela não dura muito tempo. Em poucos minutos, conforme a água vai desidratando, o material ele já vai ficando ressecado. Essa é uma imagem que a gente tem mais ou menos de uma lâmina obtida por a técnica de esfregaço. Então você tem ali a integridade da célula. É muito claro, você vê aqui o núcleo da célula, o limite celular, uma vez que a gente não tem, pelo limite de resolução da microscopia óptica, você não enxerga a membrana, então a gente vê apenas limites celulares. E grânulos citoplasmáticos, né, e essa coloração do azul de metileno ou o azul de toluidina. A técnica de esfregaço acaba sendo um pouco parecida. É feita então, né, a limpeza da lâmina, né, então ela é limpa junto com uma piceta de álcool. É feita uma punção com uma lanceta no dedo para retirada de uma amostra do sangue. O sangue então ele é pingado aqui na lâmina e com uma outra lâmina de vidro num ângulo de 45 graus, ela é puxada fazendo um movimento de extensão, por isso que é chamado de esfregaço. E durante esse movimento de extensão, a gente obtém ali uma extensão sanguínea. E é muito comum você observar nessa extensão uma região onde iniciou o esfregaço, onde você tem uma maior concentração de hemácias e de células sanguíneas, e a cauda onde você vai tendo ali uma menor quantidade. Nessa prancha número 8 aqui a gente vê duas técnicas, né, feitas uma de uma maneira mais inadequada e uma de uma maneira mais precisa. Então o esfregaço ideal é aquele que tem essa gradação aqui da coloração, né, feita pelo sangue, enquanto que essa daqui você vê essas falhas. A técnica de leitura, que é feita a contagem das hemácias, é sempre feita mais ou menos como um zigue-zague, como a gente está mostrando por aqui, iniciando na região da cabeça e terminando na região da cauda. As amostras, né, são sempre identificadas e observadas no microscópio. Essa lâmina, diferente ali do espalhamento, ela tem uma durabilidade um pouco maior. E como a gente viu, ela não recebe a lamínula.
Então, significa o quê? Eu posso utilizar um líquido de imersão para observação? Sim, sem problema nenhum. Dá para usar um óleo de imersão para fazer a leitura dessas amostras. Entretanto, o observador deve levar em consideração que ele não vai preservar por muito tempo. Então, você não vai poder guardar por muito tempo essa lâmina para que ela seja observada. E aqui a gente tem aqui algumas imagens feitas de como que são a observação nessas três áreas, né? Uma área bem espessa, onde você está observando o esfregaço aqui com uma grande quantidade de células. Uma área também para uma boa observação, onde você vê aqui as hemácias em grande quantidade, alguns neutrófilos. E essa área onde fica mais fina, onde você vê um espaçamento entre essas células. Então é uma área muito fina para essa observação. A outra técnica que a gente tem é a técnica do esmagamento. Essa técnica do esmagamento consiste em... O exemplo, né, que a gente está utilizando aqui é uma observação de células em mitose de raiz de cebola, onde você vai colocar, né, essas amostras aqui. Isso pode ser também feito com outras amostras, sem problema nenhum. Nessa técnica, então, você vai pinçar com o bisturi, coloca uma gota do corante, que aí vai depender do tipo de corante, do tipo de material que você está trabalhando, e vai cobrir com a lamínula. E por que ela se chama de esmagamento? Porque você vai fazer você vai esmagar, vai apertar com o seu dedo em cima da lamínula, sempre tomando cuidado para não quebrar a lamínula e cortar seu dedo, é claro. Você vai colocar uma pressão fazendo com que esse material ele seja, de certa forma, macerado dentro dessa lâmina. E aí você observa aqui no microscópio. Aqui a gente tem mais ou menos uma imagem feita, né, dessas células de raiz de cebola. Então dá para observar muito bem células em processo de mitose, né, em diferentes fases de divisão celular. E a última técnica que a gente tem aqui é a técnica do decalque, né, que é também uma técnica chamada de imprint. Nessa técnica você vai utilizar para fazer uma impressão, como se fosse um carimbo, né, do tecido em cima de uma lâmina. Por isso que ela é chamada de imprint, decalque. Só que não são todos os órgãos que você vai conseguir trabalhar com essa técnica. Você pode usar ela muito bem para órgãos moles, como linfonodos, como cérebro, como fígado, baço, pâncreas. E você tem ali uma impressão da imagem. Você não está vendo ali o tecido, mas sim, né, a impressão formada pelo tecido que você observou. Então é muito bom para você observar canalículos, né, observar, né, diâmetro de vasos ductos linfáticos. Na técnica, então, ele fez um corte aqui desse tecido e ele faz um carimbo em cima dele, né, mais ou menos como se fosse ali uma almofada de carimbo mesmo, né, fazendo esse movimento aqui de vai e vem em cima do tecido. Muito simples, né? Muito bem, então agora a gente vai falar das lâminas in vitro, né, que são as lâminas permanentes. E essas lâminas permanentes, então, elas vão seguir esse protocolo sempre. Depois da coleta, a gente segue para uma fixação, depois uma desidratação, uma inclusão do material, o processamento e a análise. E dependendo do tipo de análise que você vai efetuar, pode entrar algumas etapas, por exemplo, uma pós-fixação, né, uma etapa aqui de processamento onde você precisa fazer uma reidratação do material. Então, isso pode acontecer. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um protocolo simples que a gente usaria para, né, teoricamente, virtualmente, uma microscopia óptica convencional. Muito bem, a fixação. Do que se trata essa fixação? É a utilização ali de uma molécula fixadora que vai alterar a configuração, né, molecular da proteína ou de ácidos nucleicos e carboidratos, deixando então essa molécula de uma certa forma cristalizada, fazendo com que haja ali uma diminuição da ação de bactérias e de fungos e que promova então a autólise do tecido. Então você tem o tecido realmente fixado.
Um exemplo aqui do formaldeído, você tem aqui uma proteína reagindo com formaldeído, formando esse metilol, né, e mais uma base aqui, uma base de shift. Essa base aqui mais com DNA e proteína vai fazer aqui uma reação cruzada com essa proteína aqui, o DNA. Então isso é muito utilizado, é muito comum. O grande problema que você vai ter é qual o melhor fixador que você vai utilizar. Qual vai ser o melhor tipo de fixação? Você pode fazer uma distinção entre dois métodos de fixação. O primeiro, que é o método físico, que pode ser calor ou congelamento. E você tem métodos químicos, que é onde a escolha do fixador vai depender do objeto de estudo, né, e a ferramenta que você vai utilizar para análise. Então, se você vai trabalhar com microscopia eletrônica, você vai ter que ter um fixador que preserve melhor a outra estrutura do material, como por exemplo o glutaraldeído. Se você vai trabalhar com imunistoquímica, que você precisa de certa forma manter alguma integridade ali de proteínas, que você vai ter que depois fazer com que essas proteínas sejam reconhecidas por anticorpos, você vai ter que trabalhar então com um fixador que não seja tão forte, tem um mecanismo de fixação um pouco mais fraco, como por exemplo a solução de Buan. Então, antes da fixação, você já tem que ter muito bem definido o que você vai fazer, como que vai ser a sua análise. Então, nós temos aqui a fixação por temperatura, como a gente já viu, a fixação por perfusão, a fixação por imersão e a fixação por vapor. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. A gente tem, então, os fixadores simples, que são eles a formalina, o ácido pícrico, o glutaraldeído, o álcool etílico, o tetróxido de ósmio, o acetato de uranila e acetona. Independentemente do tipo de fixador que você vai estar utilizando, é muito importante que você prepare ele em uma solução tamponada. E essa solução tamponada ela vai contribuir para que você não tenha nenhum artefato de observação na sua amostra. Os tampões mais frequentemente utilizados são tampões de fosfato e o tampão de cacodilato de sódio na microscopia eletrônica. E a gente tem aqui fixadores compostos, que não é só uma solução simples, ele é uma solução composta por um ou mais elementos, como por exemplo a formalina salina ou a solução de Buan, que são muito boas para a observação da estrutura microanatômica dessas células, na observação da citologia celular, organelas, enfim. Você tem ali a solução de Carnoy, muito boa para observar núcleo celular, solução de Champ para o citoplasma. Para a histoquímica, você tem a solução de ácido acético glacial, formol acético, álcool. Então, ali você tem uma série de soluções. Essa formol, ácido acético e álcool, também chamada de FAA, é uma solução muito comumente utilizada para a preservação de tecidos vegetais. E aqui a gente tem o que vai acontecer com cada um desses fixadores. Então você tem os reticuladores, os aldeídos, como formaldeído, glutaraldeído, que eles formam ligações covalentes em âncoras de proteínas de citoesqueleto. Você tem os alcoóis, que vão reduzir a solubilidade dessas proteínas, atrapalhando interações hidrofóbicas. O etanol, o metanol, a acetona são exemplos. Fixadores da classe dos oxidantes, que vão permitir formação de ligações cruzadas em cadeias laterais de proteínas, como o tetróxido de ósmio, dicromato de potássio, ácido crômico. Tem os mercuriais, que não tem muito bem definido o efeito, alguns exemplos, fixador B5 e fixador de Zenker. E os picratos, que reagem com estonas e proteínas alcalinas, formando precipitados, como exemplo o ácido pícrico.
E uma vez que a gente usa esse fixador nesses precipitados, depois eles têm que serem retirados da amostra. Então, normalmente a amostra, antes do processamento, ela sofre uma série de lavagens para retirar o excesso do corante. Então, a gente tem ali, né, qual o fixador ideal para cada classe de biomolécula, né? Então, você tem ali as proteínas, né, um fixador ideal para essas proteínas é a formalina tamponada. Né, o fixador que você vai evitar é o tetróxido de ósmio, que ele, né, fixaria melhor membranas. Para enzimas, o melhor fixador são, né, o congelamento, uma técnica de congelamento. Evitar fixadores químicos, né, porque você quer manter a qualidade da sua amostra, dos epítopos para a negação de anticorpos. Para os lipídios, né, seções congeladas, tetróxido de ósmio, glutaraldeído, e evitar fixadores alcoólicos e formalina tamponada, uma vez que eles não têm boa interação com lipídios de membrana. Ácidos nucleicos, fixadores alcoóis, e a gente deve evitar também aldeídos, né, pelo mesmo princípio. Para mucopolissacarídeos, né, o melhor tipo de fixação é por congelamento. Para minas biogênicas, solução de Buan, formalina tamponada, e para observação de glicogênio, fixadores alcoóis. E aqui a gente tem quem que iniciou esses protocolos de fixação, né? Esses estudos, né, de métodos de histologia iniciaram ali por volta de 1600 com o Marcelo Malpighi. E hoje, né, isso evoluiu muito, né? A gente tem ali centenas de protocolos ali de fixação. O que eu mostrei para vocês são só alguns exemplos, né? E aí a gente vai definir isso melhor quando você vai trabalhar. Então, como eu disse, para cada análise você vai escolher ali o seu melhor fixador, né? E a literatura hoje ela é muito vasta em cima disso. Bom, depois de fixada a sua amostra, você vai para a próxima etapa, que é a desidratação. A desidratação ela consiste na retirada do excesso de água da amostra, preparando ela para que ela receba um meio de inclusão. Então, a gente tem aqui a fixação, a desidratação, que vai depender, né, de qual meio de inclusão que você vai utilizar. Então, se você vai trabalhar com parafina ou paraplástica, você vai desidratar seu material em álcool. Por exemplo, se você vai trabalhar com um meio de inclusão para microscopia eletrônica, que é uma resina chamada Dispur, você vai então desidratar o material em acetona. Então, a desidratação é um solvente que você vai utilizar, que ele vai substituir a água do material. E ele vai ser um solvente que vai ser miscível junto com esse meio de fixação, com esse meio de inclusão. Algumas vezes, antecedendo ao processo de desidratação, você tem algum procedimento de pós-fixação, como para microscopia eletrônica, onde você vai utilizar o tetróxido de ósmio, além da fixação em glutaraldeído. Ou então, se você vai utilizar, vai trabalhar com algum tecido duro, como ossos, dentes, chifres, você vai ter que trabalhar com um processo de descalcificação, utilizando uma solução chamada EDTA. Ou então, se você está trabalhando com tecido que tenha muito muco, você pode utilizar uma solução de glicerol para remover o excesso de muco do teu material. Então, esses procedimentos, esses protocolos de pós-fixação vão depender do tipo de tecido, né, e o tipo de análise também que você está trabalhando. E normalmente a desidratação ela vai ser um processo onde você vai submeter essa tua amostra a uma bateria de soluções crescentes de concentração dessa solução de solvente. Então, por exemplo, da acetona, você parte ali de acetona 40% até acetona 100%. Então, vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem um exemplo de um processamento para imunistoquímica. Então, o material ali ele foi fixado em solução de Buan. Logo em seguida, então, depois de algum tempo, o material ele sofreu sucessivas lavagens em álcool 70
para retirada do excesso do corante. Depois disso, ele passou por uma bateria de desidratação, passando de álcool 80 até álcool 100. E depois o material ele é diafanizado ou clarificado em um outro solvente, como o xilol. Pode ser xilol, tolueno, que é um material que ele é miscível com a parafina. Então, como eu disse, né, o xilol ele pode ser substituído por outro solvente, como acetato ou tolueno. Em alguns protocolos também, depois dessa etapa de álcool 100, eles podem usar uma proporção de 1:1, né, 100% de etanol e de xilol. Então você coloca ali um outro becker com metade dessa solução de etanol e metade de xilol, antes dessa pura aqui. Alguns outros protocolos requerem também uma etapa de inclusão, onde você coloca uma proporção de 1:1 do solvente 100% com a resina. Então isso também vai ser muito variado e vai depender do tipo de protocolo que você vai trabalhar. Bom, feita então a desidratação do seu material, o próximo passo vai ser a inclusão desse material em um meio. Então essa inclusão é um protocolo para retirada desse diafanizador e penetração desse meio de inclusão, dessa resina, nos espaços deixados pela água e pela gordura. Em alguns protocolos você precisa fazer isso utilizando uma bomba de vácuo, né, para facilitar a penetração daquele tecido. Em algumas etapas você vai ter que fazer essa desidratação dentro da geladeira ou dentro de uma estufa. Então também são protocolos que vão variar de acordo com o tipo de resina, de acordo com o tipo de meio de inclusão que você vai estar trabalhando. E o propósito dessa inclusão é preparar o tecido para que ele seja cortado depois do micrótomo. Então, em alguns casos, onde você vai trabalhar, por exemplo, com criostato, você não vai fazer a inclusão, então você vai pular essa etapa. Então, você vai usar um vibrátomo, por exemplo. E essa preparação ela vai precisar, então, endurecer esse tecido, vai promover uma consistência adequada para esse corte. E ali a gente tem alguns exemplos de inclusão, né, de OCT, TBS, parafina, celuloidina, epóxi, SPUR para microscopia eletrônica, e existe um outro meio também para imunistoquímica, onde você pode utilizar. Então essa escolha desse meio de inclusão deve ser de acordo ali com a sua finalidade de estudo. Aqui a gente tem um exemplo de um protocolo de inclusão para parafina, onde você vai colocar então ali moldes de parafina, que são chamadas também de esquadros de Leucart. Então você monta esse esquadro e coloca ali parafina líquida, isso tudo feito ali numa placa aquecedora. Lembrando que a gente tem um problema de temperatura e proteínas, que nós sabemos. Então uma temperatura muito alta dessa parafina ela pode ali queimar sua amostra, ela pode desnaturar as proteínas. Então a parafina ela tem uma temperatura mais ou menos por volta ali dos 60 graus Celsius, aonde ela já passa para o estado líquido. Então devemos sempre tomar esse cuidado. Feito então a colocação dessa parafina líquida nesse espaço do esquadro de Leucart, a gente coloca então um fragmento da amostra. E aqui também, a gente não falou disso ainda, mas o ângulo aonde vai ser colocado esse material vai ser muito importante. Então imagina um órgão tubular, por exemplo. Você vai querer ele num corte transversal ou vai querer ele num corte longitudinal? Então é aqui que a gente tem que adequar esse corte na posição correta. Depois que a parafina ela se solidifica, você retira os esquadros e você obtém aqui um bloco de parafina, onde você vai ter o bloco de parafina e a sua amostra. E com uma lâmina de corte, uma gilete ou uma navalha, você faz uma trimagem desse bloco e coloca ali a numeração dele. Muito bem, depois de feita então a inclusão, a próxima etapa agora é o processamento dessa amostra, que vai ser dentro de um micrótomo, já que a gente está falando de um processamento em bloco, por exemplo. Então, no processamento de blocos de parafina, blocos de historesina, de epóxi,
você vai utilizar um micrótomo, que é esse aparelho aqui que vai fatiar essa amostra. E aí você tem seções com mais ou menos, vão de 5 a 20 micrômetros. Se você vai trabalhar com material sem inclusão, você pode trabalhar ele ou com o vibrátomo ou então com o criostato. Enquanto que um vibrátomo você tem ali seções de mais ou menos 30 micrômetros, no criostato esse material ele vai estar congelado e você obtém seções ali de 10 a 40 micrômetros. E se a gente for trabalhar com microscopia eletrônica, a gente precisa fazer esse corte num ultramicrótomo. Então esse material ele é incluído numa resina especial chamada espuro ou epóxi, e você obtém seções ali com mais ou menos 70 nanômetros, são seções muito finas. Aqui a gente tem um exemplo de como que a gente vai fazer todo o protocolo para o uso de um micrótomo. Então a primeira coisa que a gente tem ali é a amostra, os cassetes de historesina que vão ficar ali armazenados dentro de uma geladeira. Então o pesquisador vai lá, pega esses blocos que estão ali armazenados, feita essa escolha, ele vai lá agora para preparar esse material para o micrótomo. Então aqui a gente tem o aparelho micrótomo que ela está utilizando. O aparelho, você tem vários micrótomos convencionais. Isso aqui é uma placa aquecedora. Ela vai utilizar então lâminas histológicas, colocando elas em cima dessa placa aquecedora. Então ela vai numerar a lâmina, deixa em cima da placa aquecedora, vai pegar uma ponteira com uma micropipeta e vai pingar uma gota de água. Normalmente é uma água com uma gelatina também, ou uma substância coloidal que vai permitir uma adesão melhor do material em cima dessa lâmina, e vai deixar um pouco de água aqui. Essa é uma das técnicas que a gente tem. Porque depois ela vai pegar fatias desse bloco de parafina e colocar em cima da lâmina. Nessa etapa agora ela está trimando, ela está fazendo um arremate desse bloco de parafina, como a gente está vendo aqui. E ela vai preparar o micrótomo antes de começar a fazer as suas sessões. Então ele é um aparelho que tem uma série de ajustes, é muito importante uma boa fixação dele. Ela vai ajustar aqui o diâmetro das amostras, diâmetro não, a espessura das fatias. Aqui a gente tem uma navalha de aço, ou pode ser navalhas de vidro, então ela vai colocar essas navalhas normalmente com um ângulo que vai ser bem adequado para esse corte, para que haja essa precisão. Aqui a gente vê uma peça que é uma peça de proteção, para ela não fatiar o dedo quando estiver cortando aqui esse material. E conforme ela vai fazendo esse giro nessa manivela, ela vai obtendo ali fatias desse material. Vejam, essa primeira fatia que ela está vendo aqui, ela é uma fatia que não está boa ainda. Então o material está todo esfarelado. Então ela vai ter que descartar e continuar fatiando até que ela obtenha uma fita com esse material. Agora sim, ela vai pegar esse tecido, ela vai observar se o material que está presente aqui está saindo ali na fita. Vai pegar uma pinça. Olha aqui, alguns buracos aqui. Ainda não está bem fatiado esse material. Quando ela já tiver essa fita, uma fita com uma boa qualidade, ela vai pegar uma pinça e vai transferir essa amostra aqui, essa fatia aqui de parafina para aquela lâmina que ela deixou na placa aquecedora. É um trabalho bem minucioso. Então requer bastante cuidado. Se a pessoa for meio desajeitada, ela vai causar ali alguns problemas. Bom, depois da lâmina já pronta, já com a parafina ou com a resina,
você vai então empregar técnicas, pode ser técnicas de coloração, técnicas de munistoquímica. Primeiro a gente vai falar aqui um pouquinho dessas técnicas de coloração, né? Então é uma técnica onde vai usar uma reação de substâncias químicas com componentes celulares ou extracelulares para identificar as estruturas do tecido. Então, se você utilizar um tecido que não tenha coloração, que não tenha nenhum corante, você vai ter uma dificuldade de diferenciá-lo no microscópio. E a maioria dos corantes, né, você vai utilizar para identificar compostos ácidos ou básicos dentro da célula. Lembrando que aqui eu estou mostrando para vocês um protocolo convencional de microscopia. Então você vai utilizar a basofilia, que vai ser o que? Estruturas que vão se corar bem com corantes básicos. Então normalmente são estruturas ácidas que se coram com corante básico, como por exemplo, né, o material genético. Os acidófilos, né, os corantes acidófilos, que são o quê? Estruturas que vão se corar bem com corantes ácidos. Então são estruturas básicas que se coram bem com corantes ácidos. Então vamos dar uma olhada melhor como que isso funciona. Então a gente tem aqui os corantes básicos, azul de toluidina, azul de metileno, hematoxilina, que vão corar muito bem. Ácidos nucleicos, glicosaminoglicanos e proteínas ácidas. E a gente tem os corantes ácidos, orange de fucsina ácida, eosina, que vão corar bem. Mitocôndrias, grânulos de secreção, proteínas citoplasmáticas e colágeno. Aqui a gente tem os corantes clássicos. Então, para uma microscopia convencional, você sempre vai utilizar esse tipo de coloração, que é uma combinada entre a hematoxilina e a eosina, normalmente chamada de coloração HE, aonde o núcleo ele vai ficar laranja, ciano ou verde, com a hematoxilina, o citoplasma azul, marrom ou preto, os ácidos nucleicos em azul e o retículo endoplasmático em azul, enquanto que a eosina deixa o citoplasma rosa, hemácias laranja ou rosa, fibras colágenas rosa e complexo de Golgi rosa. Então, fazendo essa combinação de HE, você consegue ali um contraste muito bem entre núcleo e citoplasma e grânulos citoplasmáticos. Uma outra possibilidade é utilizar um corante também chamado de azul de toluidina. E o que é interessante desse corante é que ele apresenta um fenômeno de metacromasia, que é o que? Dependendo da natureza da estrutura que ele está se ligando, ele é um corante azul. Se ele se liga com uma substância ácida, ele altera a molécula de corante. E ele começa a difratar um comprimento de onda diferente, então ele fica roxo ou púrpura. Então, no azul de toluidina, você vai ter o núcleo em roxo ou púrpura, citoplasma em azul, hemácias em azul e fibras colágenas em azul. Para uma técnica bem simples, né, o azul de toluidina, né, para uma observação bem simples, o azul de toluidina já dá conta do recado muito bem. Você já consegue distinguir núcleo de citoplasma muito bem. Então, não tem nenhum problema. E aqui nós temos os tricrômicos, né, que normalmente são utilizados para detecção de tecido conectivo, e o Azand e Heidenhain, que vai definir células e componentes extracelulares. Né. Dos tricrômicos, né, nós temos o de Mason e de Mallory. Né. O de Mason ele define muito bem os núcleos em preto, citoplasma vermelho ou rosa, hemácias em vermelho, fibras colágenas em azul ou verde, cartilagem azul ou verde e músculo em vermelho. Enquanto que o tricrômico de Mallory, o núcleo fica em vermelho, citoplasma vermelho claro, as hemácias em laranja, desculpe só o erro tipográfico aqui, fibras colágenas em azul escuro, queratina laranja e cartilagem em azul, matriz óssea azul escuro. E o Azand e Heidenhain, o núcleo fica azul ou preto, citoplasma rosa, hemácias em vermelho, fibras colágenas em azul, fibras musculares em vermelho, cartilagem em azul e matriz óssea em azul. A grande questão é, vocês conseguiriam identificar uma lâmina, o tipo de corante, só por essas cores? Agora, com esse conhecimento, é bem provável que sim.
Já na microscopia eletrônica, a gente não trabalha com corantes. Isso pelo próprio princípio da microscopia eletrônica, né? Uma vez que você está trabalhando ali com microscopia eletrônica, ela não trabalha com luz para a formação da imagem, e sim com elétrons. Então você vai utilizar contrastantes para evidenciar essas estruturas. E esses contrastadores mais comuns são o tetróxido de ósmio, que é feito na etapa de pós-fixação, e o acetato de uranila, e muitas vezes também citrato de chumbo, feitas nos grids, né, que são, né, a microscopia eletrônica ela não usa lâmina, ela usa grids, e você usa essa etapa aqui de contrastação pós-inclusão. Bom, a seguir a gente vai ver então como que é um processamento de material para microscopia eletrônica. Então vamos ver. Novamente ali a gente vai ter algumas etapas, né? O material ele vai estar então pós-fixado em tetróxido de ósmio, né? Depois lá da sua fixação com glutaraldeído normalmente, ele vai ser pós-fixado em tetróxido de ósmio por mais ou menos 1 hora. Depois disso ele passa por uma solução de uranila e sacarose overnight, e depois uma bateria de desidratação crescente em acetona, que vai de 30 até 100% 2 vezes, 10 minutos cada uma. E depois disso é feita a inclusão, em uma resina chamada Spur de baixa viscosidade. Esse é o modelo que eu estou mostrando para vocês. Então, primeiramente, uma solução de 3:1 de acetona para Spur em 2 horas, acetona para Spur 1:1 por 4 horas, acetona Spur na proporção de 3 partes de Spur de resina, uma para acetona overnight, e depois resina pura por 2 horas. Então o material ele vai ser agora emblocado. E feito esses blocos, ele vai ser levado para o ultramicrótomo. Então você tem ali a ultramicrotomia. Na ultramicrotomia você obtém cortes semifinos, onde você vai observar como está a integridade daquele material antes de fazer a transferência, né, para os grids. Então isso aqui é um grid de microscopia. Então veja, são duas coisas. A obtenção de cortes semifinos, para você ver como que está a qualidade da amostra. Depois ele fatia mais algumas amostras e coloca em cima desses grids, aonde eles vão ser pós-contrastados, aqui com uranila saturada e depois citrato de chumbo. E esse material, então, ele é observado no microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico ele tem lentes, tem bobinas magnéticas que funcionam como se fossem aquelas lentes de vidro, de cristal. Então, você tem um canhão de elétrons, que vai fazer com que esses elétrons eles sejam convergidos para um ponto da amostra, e você tem a projeção dessa sombra da imagem em um anteparo luminoso. Por isso que a imagem não é colorida, ela é uma imagem preto e branco. E você não vai ter corantes, você vai ter contrastantes que vieram aqui do citrato de chumbo, uranila, e do tetróxido de ósmio. Bom, a gente tem outras técnicas também, né? A gente tem a técnica utilizando fosfatases para quebrar ligações entre grupamentos fosfatados, técnicas de desidrogenases que vão transferir prótons entre substratos, ideal para observação de mitocôndrias, peroxidases que vão promover a oxidação, né, de amostras, utilizando essa substância, o DAB. Normalmente para você ter uma imunomarcação para imunistoquímica, enfim, é uma infinidade ali de técnicas que você tem para observação desse material. Na histoquímica e na citoquímica, você vai utilizar anticorpos, normalmente, para observar ali uma determinada proteína. Então, você tem uma marcação bem específica aonde está ocorrendo aquela atividade enzimática ou aonde você tem aquela proteína. Como, por exemplo, né, a observação de células em microscopia para a detecção do coronavírus, elas vão utilizar uma proteína ali, um anticorpo contra uma das proteínas do coronavírus.
Normalmente, para esse tipo de técnica, você vai ter que ter um tecido com pouca fixação ou nenhuma fixação. Então, normalmente são recomendadas sessões em criostat ou vibrátomo para evitar o efeito do calor ou da parafina sobre essa atividade enzimática. E a última etapa é a nossa análise, a análise do material, que vai depender do tipo de, né, o tipo de microscópio que você vai trabalhar. O que eu mostrei para vocês, né, foi majoritariamente uma técnica utilizada para observação em microscopia óptica convencional. Mas a gente tem também, então, a microscopia de fluorescência, né, que pode ser feita para observação de moléculas e quantificação dessas células, utilizando substâncias que são chamadas de fluoróforos. Também vai envolver ali um princípio de histoquímica. Nós temos também o microscópio de contraste de fase, que é feita, né, normalmente escopo tipográfico aqui, observação de células em culturas, micro-organismos e fatias finas de tecidos. Nós temos também um microscópio de superresolução, que tem uma resolução 10 vezes superior à dos microscópios ópticos convencionais. E, finalmente, temos aqui o microscópio eletrônico de transmissão. Então, ele que vai utilizar bobinas magnéticas que funcionam como lentes convergindo feixes de elétrons, permitindo a observação, né, de complexos proteicos a nível de ultraestrutura e formando sempre uma imagem preto e branco. Bom, nossa aula então foi essa. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.